Bom dia, crianças! Bom dia, meus alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos ter aula da disciplina de Geografia. Então, você vai pegar o seu módulo 3. Nós vamos fazer hoje, mais atividades, onde nós vamos fazer atividades que são um exercício sobre os assuntos que nós já estudamos na nossa disciplina de Geografia. Aqui no nosso módulo 3, nós trabalhamos o capítulo 5 e o capítulo 6, ok? Bem, no capítulo 5 nós trabalhamos observando as paisagens do bairro. Nós vimos que a paisagem, o que nós vemos, o que nós observamos no bairro, fala muito sobre a maneira de como aquele bairro ele é cuidado. Se aquele bairro ele tem saneamento básico, se tem rede de esgoto, se ele tem distribuição de energia elétrica, se existe se as ruas são pavimentadas. Então, o que nós acabamos vendo, a paisagem de um bairro, ela fala muito sobre ele, tá? Nós vimos que também transformações da paisagem, nós vimos que essa transformação da paisagem ela pode acontecer de maneira natural, que são eventos que acontecem, fenômenos da natureza, como o sol, a chuva, Isso são acontecimentos da natureza. Eles acabam modificando a paisagem, certo? E também a transformação da paisagem pode acontecer de maneira através do ser humano, através das ações humanas. Ao construir uma estrada, ao construir prédios, está tendo uma modificação na paisagem. E essa interferência, essa modificação é ocasionada pelo ser humano. Nós vimos sobre o croquis do bairro. O que é o croquis do bairro? É um esboço realizado à mão livre. As pessoas observam como é aquela paisagem e vai retratar em um desenho. E falamos também sobre a importância da reciclagem para a natureza, Reciclar é algo muito importante para a natureza. Quando nós reciclamos, a natureza agradece, certo? E o que é reciclar? É você pegar aquele material que já ia ser descartado e você transformar em algo novo, algo que possa ser reutilizado, Então, nós vimos que a natureza ela é muito prejudicada devido ao grande descarte de lixo que é realizado todos os dias. Então, quando nós pegamos esse material e reaproveitamos, estamos contribuindo muito para o meio ambiente, tá? Por exemplo, restos de comida, como casca de banana, de batata, de cenoura, você pode estar utilizando como para nutrir, para deixar a nutrição do adubo, do solo. As plantinhas agradecem, E aí você pega aquele negocinho lá, faz uma misturinha e essas cascas, Você faz uma misturinha. Então você pode colocar no vasinho de planta, certo? No pezinho de uma árvore. Vai estar nutrindo mais o solo, tá? E cada material ele vai ter um tempo para se decompor, ou seja, que é para quando ele vai sumir totalmente da natureza. Cada material vai ter o seu tempo. Então, por exemplo, uma casca de banana vai durar em torno de 3 meses para se decompor totalmente. Já o papel ele vai demorar de 3 a 6 meses para se decompor totalmente, tá? E as garrafas plásticas? Essas garrafas vão demorar em torno de 400 anos. Gente, vocês têm noção de quanto tempo? Vão ser 400 anos para elas se decomporem. Então, é muito tempo, é muito tempo. Então, nós temos que tentar evitar ao máximo descartar esses materiais na natureza, porque quando nós descartamos, o meio ambiente vai ficando doente, Então, se o meio ambiente não está saudável, se o meio ambiente não consegue se renovar, nós seres humanos, todos os seres vivos, não só nós, mas todos os seres vivos serão prejudicados.
porque nós precisamos do meio ambiente para ter uma qualidade de vida, para sobreviver, tá? E nós vimos também sobre a utilização da reciclagem do lixo, falamos sobre as lixeiras, né? Algumas cidades, não são todas, são poucas, né? Em que acontece a reciclagem do lixo seletiva, né? Acontece a coleta do lixo, desculpa, a coleta do lixo seletiva, né? Onde cada lixeira daquela de uma cor recebe um tipo de material. Por exemplo, na lixeira vermelha nós vamos colocar apenas plástico. Já na lixeira de cor azul nós vamos colocar somente papéis. Tudo que for relacionado a papéis fica na lixeira azul. Na lixeira amarela fica os metais. Se você tomou um refrigerante ou um suco de latinha, você vai descartar na lixeira de cor amarela. Na lixeira de cor verde são os vidros, né? Os vidros são descartados na lixeira de cor verde. E na lixeira de cor marrom são descartados os resíduos orgânicos, ou seja, são restinhos de comida, casca de, como eu falei, de banana, de laranja, de batata, de cenoura, são descartados na lixeira de cor marrom. Nós vimos também aqui na nossa disciplina de História, no nosso módulo 3, sobre reutilizar para conservar, é o que nós estamos falando aqui. Tem muitas pessoas que pegam esses materiais e fazem muita coisa legal. Dá para fazer brinquedo, dá para fazer, por exemplo, fizeram sofá de pallet, que são restos de madeira. Fizeram sofá de pallet, dá para fazer vasos, dá para fazer muita coisa. Aí nós vimos também aqui no nosso livro, já chegando no capítulo 6, falamos sobre os serviços públicos, né? Falamos sobre os serviços públicos. Quem são os responsáveis pelo serviço público? Vimos que a responsabilidade do serviço público é a responsabilidade de quem? Do município, né? Que são as prefeituras, do governo estadual e do governo federal, tá? E o que são os serviços públicos? São aqueles serviços que são prestados para a população, são aqueles serviços apresentados para a população para uma melhoria de vida, certo? Todos nós temos direito ao serviço público, ruas asfaltadas, saneamento básico, saúde, segurança pública, transporte coletivo, todos nós temos esse direito. No entanto, nós sabemos que às vezes esse direito, esse serviço, ele é prestado, mas não é prestado com qualidade, certo? E aí, é muito complicado. Às vezes você vai pegar um ônibus todo sucateado, né? Às vezes até prego durante a viagem o ônibus dá, né? O ônibus para de funcionar. Aí lá tem que você sair daquele ônibus para pegar um outro ônibus, certo? Saúde. Às vezes chegamos no hospital, não tem médico, serviço público, não há médico, entre outras coisas, né? Então, esses serviços eles precisam ser prestados com qualidade. Aí tem um outro tópico que fala aqui, como pagamos por esse serviço. Como nós pagamos, né? Quem paga por este serviço é a população. Ela paga através de impostos, tá? Tudo que nós compramos, tudo que nós adquirimos, nós pagamos impostos. Até se você comprar um bombom, você está pagando imposto, tá? Aí nós vimos também aqui sobre os deveres de todo cidadão. Qual é o dever de todo cidadão? Tá? O dever de todas as pessoas é zelar pela conservação, manutenção, qualidade de serviços públicos. Também nós não podemos sair depredando, né, os patrimônios públicos, nós temos que zelar por eles. Falamos sobre o respeito ao patrimônio público, certo? Nós temos que zelar pelas estruturas, pelos prédios, pelas quadras, né? Nós temos que zelar. Por que temos que zelar? Porque também é o nosso dinheiro que está lá, tá? Aí, meu amor, você vai abrir o seu livro na página 315. Agora nós vamos falar sobre mais atividades, né? Fizemos esse pequeno resumo e agora nós vamos falar sobre mais atividades. O que são mais atividades? São atividades
relacionadas aos tópicos que nós estudamos nesse capítulo de geografia, nesses dois capítulos, 5 e 6. Então, primeira questão, relacione as paisagens do bairro retratada na fotografia com os itens a seguir, que indicam a ausência ou presença de serviços públicos. Depois preenche o quadro abaixo. Então, ele está te dando esta imagem aqui, tá? Então, vamos lá. Fala sobre falta de iluminação pública, pavimentação da rua, ausência da coleta de resíduos, né, que são os lixos, coleta de resíduos, falta de pavimentação, iluminação pública. Então, olha só, você vai observar a imagem A e a imagem B. Temos essas duas imagens aqui, a imagem A e a imagem B. Na imagem A, nós podemos ver que essa rua ela não é pavimentada, não tem saneamento básico. Podemos ver que é uma rua suja. Então, a paisagem fala muito sobre o local, certo? Então, olha só. Esta figura aqui da letra B já podemos ver ruas iluminadas, pavimentadas. Podemos ver algo mais organizado e algo mais limpo. Então, vamos lá. Na fotografia A, você vai verificar. Tem falta de iluminação? Há falta de iluminação pública? Aí você vai escrever lá na fotografia A. As ruas que nós observamos, elas não são pavimentadas, então você não vai escrever pavimentação da rua. Nós podemos observar que as ruas são sujas, então há ausência de coleta de resíduos, ou seja, do lixo. E nós podemos ver que essas ruas não são asfaltadas. Então, o que acontece? Falta de pavimentação, tá? Já na figura B, já é outra realidade, já é algo bem diferente. Na figura A, nós observamos que a rua está pavimentada, ou seja, a pavimentação da rua. Observamos que a coleta dos resíduos, né, que é o lixo. E também a iluminação pública. Veja que de uma imagem para outra, a realidade é bem diferente, tá? Aí, crianças, vamos virar o nosso livro para a página 316. Na página 316 tem a segunda questão. Ele diz assim: com um colega, pesquise em livros, revistas ou na internet imagens de paisagens de diferentes bairros. Escolha uma delas e responda a questão a seguir. Você vai fazer essa pesquisa sozinho, tá bom? Letra A. A paisagem mostra elementos de outras épocas. Se sim, que elementos são esses? Então, aqui você vai responder de acordo com a pesquisa que você vai realizar, tá bom? Você vai pesquisar imagens de diferentes bairros. Então, de acordo com o que você vai pesquisar, você vai conseguir responder aqui. Aí ele pergunta na letra B. A paisagem revela transformações ocorridas recentemente? Se sim, que elementos mostre isso? Então, se essa imagem teve transformação recentemente, você vai escrever lá. Letra C. As transformações recentes foram feitas pela ação da natureza ou pela ação do ser humano? Cite um exemplo. E na letra D, algumas das transformações observadas na paisagem pesquisada acontecem de maneira semelhante no lugar onde você mora? Se sim, cite qual. Então, essas perguntas da segunda questão você só vai conseguir responder através da pesquisa que você vai realizar, tá bom? Na página 311, que nós vamos trabalhar agora, tem a terceira questão. Em seu dia a dia, você e seus familiares ou responsáveis produzem diversos resíduos sólidos, que é o lixo, que podem ser reciclados, certo? Com a ajuda de um adulto que mora com você, classifique os resíduos que você geralmente descarta de acordo com sua respectiva lixeira. Então, na sua casa, quais são os metais que você costuma descartar? Aí você vai escrever aqui na lixeira de cor amarela. Papel, né? Quais são os tipos de papel? Tem papel normal, né? Papel A4, papelão. Então, você vai colocar aqui na lixeira de cor azul. Vidro, quais são os vidros que você descarta? Ah, foi uma lâmpada, foi um copo que quebrou, foi um espelho. Então, você vai escrever aqui na lixeira de cor verde. E na lixeira de cor vermelha, você vai colocar o plástico. Quais são os plásticos que você descarta? Ah, foi uma garrafa
de refrigerante, foi uma garrafa de água sanitária, tá? Então você vai descartar aqui, você vai escrever aqui. E na página 318, nós temos a quarta questão. Ele diz: observe as fotografias a seguir e escreva quais atitudes podem ser tomadas para evitar o desperdício de água e energia elétrica. Bem, o desperdício de água e energia elétrica é algo que, né, precisa ser revisto, porque observamos que há um grande desperdício no uso da água e da energia. Bem, primeiro, quando você evita o desperdício, quando você tenta, né, reduzir o seu consumo, o seu bolso agradece. Por quê? A sua conta de energia vai vir num valor mais baixo, a sua conta de água também virá num valor mais baixo. E sem se contar que a água ela é um bem mais precioso que a natureza pode nos oferecer. Nós precisamos ter água potável, aquela água que é boa para o consumo dos seres vivos. Então, se não tem água potável, como é que nós vamos sobreviver? Nós precisamos de água para sobreviver. Então, aqui ela está te mostrando uma garotinha escovando os dentes. Então, você vai colocar que atitudes nós podemos tomar para conservar a água. Né? Nessa imagem, você vai observar o que ela pode fazer para estar consumindo água. Para estar preservando, para estar preservando a água. Aí, nós temos aqui um quarto. Você vai colocar lá de que maneira ali pode estar sendo evitado o desperdício de energia elétrica. Nós temos a terceira imagem, um banheiro, está sendo dado a descarga. E também nós temos um outro ambiente aqui, que é um outro quarto, está ligado às luzes aqui. Então, o que nós podemos fazer para evitar o desperdício de energia e o desperdício de água, tá? Então, crianças, essa foi uma da nossa atividade de hoje, de geografia. Deu para você observar que em cada questão veio falando um pouquinho, né, sobre alguns tópicos que nós estudamos na nossa aula de geografia. Então, realize a sua atividade e nós vamos iniciar na semana que vem a nossa revisão, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!